Olá! Na aula de hoje vamos fazer uma revisão anatômica dos órgãos genitais femininos. Eu digo uma revisão porque nós vamos rever algum conhecimento que vocês tiveram no ensino médio e aprofundar em alguns pontos que serão importantes para avançarmos nos próximos tópicos de embriologia. Primeiramente, quando nós vamos estudar órgãos dos sistemas genitais, nós temos que fazer a seguinte pergunta: qual a importância, qual a função do sistema genital? Normalmente, nós associamos o sistema genital com reprodução, especificamente voltado para a produção de gametas. Sim, é uma importante função do sistema genital, mas não podemos esquecer que uma outra função igualmente importante é a produção de hormônios. Inclusive, para que se tenha uma eficiente produção de gametas, é necessária uma função endócrina plena, a produção plena de hormônios. Também é no sistema genital onde ocorre a fecundação. Nós vamos estudar hoje um órgão no aparelho reprodutor da fêmea, onde normalmente ocorre a fecundação. E também, nessa fêmea, é onde ocorre o desenvolvimento do concepto, onde vai ocorrer uma gestação. Para isso, precisa-se de estruturas anatômicas específicas, com características específicas que comportem este concepto em crescimento. Aqui nós evidenciamos o aparelho reprodutor de uma fêmea primata. Nessa região, no lado esquerdo da imagem, nós temos órgãos íntegros. No lado direito foi feita uma secção longitudinal para evidenciarmos a região interna destes órgãos. Vamos estudar a partir do local da produção dos gametas e seguir a ordem do trânsito desses gametas no aparelho reprodutor da fêmea. Olha só, no sistema genital feminino há dois órgãos de formatos elípticos a ovoides que correspondem às gônadas femininas, chamadas de ovários. Os ovários são responsáveis pela produção de gametas. Mas temos que lembrar também que nos ovários nós temos a importante função de produção de hormônios que irão mediar o processo reprodutivo na fêmea. Observem um ligamento ovariano ou ligamento próprio do ovário que vai permitir a chegada de sangue, a inervação para este ovário. Observem na secção que nós temos aqui estruturas em desenvolvimento chamadas de folículos ovarianos para que, quando maduros, esses folículos possam se romper e liberar o ovócito secundário, que vai ser captado posteriormente por essa estrutura tubular, também par, chamada de tuba uterina. Observem que a tuba uterina é alongada e ela apresenta na sua extremidade projeções digitiformes, chamadas de fímbrias da tuba uterina. Essas fímbrias contribuem para que a tuba uterina possa envolver, abraçar a superfície do ovário para a captação do gameta feminino no momento da ovulação. Vamos imaginar que a fêmea liberou um gameta feminino que foi captado por essa estrutura tubular chamada tuba uterina. Qual a função, qual a importância dessa tuba uterina? Além de captar o gameta feminino, a tuba uterina vai ser importante para conduzir esse gameta feminino em direção ao útero. E ainda, em condições normais, esperamos que, se houver deposição de sêmen no aparelho reprodutor da fêmea, o encontro do espermatozoide com o ovócito secundário aconteça na tuba uterina. Então, além de conduzir o gameta feminino, vai propiciar um ambiente adequado para o encontro dos gametas masculino e feminino, ou seja, para a fecundação. Se ocorreu fecundação com formação de um embrião, a tuba uterina também será responsável por conduzir este embrião em direção ao útero. Observem essa estrutura em forma de bolsa, essa estrutura cavitária que corresponde ao útero. O útero, em primatas, vai apresentar um corpo bastante desenvolvido e um estreitamento ventral
que nós chamamos de colo uterino ou cervix ou cervice. A cervix que vai permitir o contato, que vai dar a abertura para essa estrutura chamada de vagina ou canal vaginal. Nessa imagem não foi representada a genitália externa desta fêmea. Observem uma secção de uma fêmea primata no plano sagital, onde nós temos aqui uma parte representando o segmento direito desta fêmea. Observem o ovário direito, que produz o gameta feminino, que é captado pela tuba uterina. Observem aqui as fímbrias da tuba uterina. Essa tuba uterina conduz o gameta feminino, propicia um ambiente adequado para a fecundação e conduz o embrião até esse órgão cavitário correspondente ao útero. Reparem que o útero apresenta um corpo bem desenvolvido e apresenta um estreitamento ventral correspondente à cervix ou colo do útero. A cervix vai permitir a abertura para esse canal correspondente ao canal vaginal. Aqui está a genitália externa. Tudo bem? Observem a proximidade com a porção final do sistema digestório correspondente ao reto. Agora, nessa imagem, temos uma noção clara da estrutura do aparelho reprodutor de uma fêmea de bovino, de uma vaca. Observem que nós temos algumas características similares, alguns órgãos com características similares ao que observamos para primatas, mas temos algumas particularidades. Primeiramente, observem aqui as gônadas dessa fêmea, caracterizando os ovários, ovário direito, ovário esquerdo. Aqui nós temos a tuba uterina que vai captar o gameta produzido pelo ovário. Aqui nós temos a tuba uterina que vai captar o gameta produzido pelo ovário. E já temos uma característica bem interessante. Observem como essa tuba uterina é muito delgada e até mesmo sinuosa. Ela é bem mais delgada do que observamos no caso de primatas. Para vocês terem uma ideia, em uma vaca, a tuba uterina ela tem a espessura similar à da carga de uma caneta. Lembrando que na tuba uterina não vai ter desenvolvimento de um concepto, não vai ter gestação. É só uma estrutura tubular que vai captar o gameta feminino, propiciar um ambiente adequado para a fecundação e conduzir o embrião em direção ao útero. Reparem também que essa tuba uterina desemboca no útero numa estrutura uterina alongada. Aqui, no caso de animais domésticos, nós vamos ver que isso nas fêmeas em geral de animais domésticos, o útero vai ter uma outra particularidade considerável, que é a presença de 2 cornos uterinos bem desenvolvidos. Isso aqui é útero. Isso aqui é o órgão onde ocorrerá a gestação. Só que em primatas há um corpo muito desenvolvido. Em animais domésticos, o corpo é pouco desenvolvido, ao longo que visualizamos cornos uterinos bem evidentes e bem desenvolvidos. Onde nós temos aqui a junção desses cornos, forma-se um corpo do útero, e aqui, onde foi feita inclusive uma abertura para visualizarmos internamente, a região que corresponde à cervix, ou colo uterino. Mais uma vez, assim como lá em primatas, a cervix vai se comunicar com o canal vaginal. Só para salientar para vocês, essa estrutura conjuntiva que aqui evidenciamos corresponde a um ligamento largo do útero. É uma estrutura ligamentosa que vai dar sustentação para esses órgãos, vai impedir, por exemplo, que ele fique em constante movimentação ou que tenha condição de ter uma torção. Então, esse ligamento largo do útero ele faz parte da estrutura de sustentação desses órgãos do organismo da fêmea. Agora, observem bem essa imagem para nós compararmos com esta foto. Aqui nós temos a foto do sistema genital de uma vaca, onde observamos ovário direito, ovário esquerdo. Reparem que aqui nós temos a tuba uterina sinuosa e muito delicada que vai captar o gameta feminino produzido pelo ovário.
Lembrando que o gameta aqui produzido ele vai ser conduzido pela tuba. Se houver fecundação, o embrião vai ser conduzido até o corno uterino correspondente ao lado onde ocorreu a ovulação. Então, aqui nós temos corno uterino direito, corno uterino esquerdo. Nessa região, nós temos o corpo do útero e aqui a cérvix ou colo uterino. Nesta peça, não preservou o canal vaginal. Essa aqui é a abertura da cérvix no canal vaginal. Agora, é importante que vocês tenham a noção do posicionamento, da organização desse sistema reprodutivo quando visualizamos todo o organismo da fêmea. Observem essa vaca, onde nesta região nós temos aqui os órgãos genitais dessa fêmea. Vamos aumentar para visualizarmos. Como ponto de referência aqui está o reto, que é a porção final do sistema digestório, reto e ânus, e aqui nós temos os órgãos relativos ao sistema reprodutivo. Aqui nós evidenciamos o ovário esquerdo, tuba uterina esquerda, desembocando no corno uterino esquerdo. Esse corno uterino esquerdo vai se juntar ao direito, onde nós temos a formação do corpo do útero e um estreitamento correspondente à cérvix ou colo uterino. Então, o útero formado pelo corno uterino, direito e esquerdo, corpo do útero e cérvix ou colo uterino. Lembrem que a cérvix vai se abrir no canal vaginal. E aqui está a genitália externa desta fêmea. No caso de bovinos, durante uma monta natural, a deposição do sêmen vai se dar nessa região, no canal vaginal, para que os espermatozoides, vamos estudar isso em outros tópicos, percorram canal vaginal, cérvix, corpo do útero, corno uterino, tuba uterina, para possivelmente encontrar um gameta feminino e fecundá-lo. Agora, numa visão dorsal, nós temos a noção clara dos dois hemisférios, onde podemos evidenciar ovário direito, ovário esquerdo, tuba uterina esquerda, tuba uterina direita, corno uterino direito, corno uterino esquerdo, corpo do útero, cérvix e canal vaginal. Essas estruturas estão sendo visualizadas íntegras, sem abertura, sem visualizarmos o seu interior. Então aqui fica bom para nós evidenciarmos que o útero é formado pela cérvix, pelo corpo e pelos cornos uterinos direito e corno uterino esquerdo. Agora observem o sistema genital de uma fêmea suína. Reparem que nós temos as mesmas estruturas que observamos nas vacas, porém com algumas particularidades. Nesse esquema, a gente observa aqui ovário direito, ovário esquerdo, tuba uterina, também bem delicada, principalmente quando comparamos com os demais órgãos genitais. Observem corno uterino, corpo do útero e cérvix. Chama-nos a atenção o seguinte: os cornos uterinos são muito longos e sinuosos. Isto é importante em porcas para que possa, numa gestação, acomodar 12, 14, 16, até 18 embriões e depois fetos ao longo dessas áreas sinuosas. Observe um corpo do útero relativamente pequeno e a cérvix em porcas também é relativamente bem desenvolvida, longa. A cérvix se abre no canal vaginal e aqui está a genitália externa desta fêmea. Observem agora a foto, onde nós temos aqui, não bem evidenciados, mas os ovários. A tuba uterina não conseguimos visualizar, mas olhem os cornos uterinos bem longos e sinuosos. Eles se juntam para formar o corpo do útero. Foi feita uma incisão na cérvix para visualizarmos a sua extensão.
E aqui está o canal vaginal. Reparem que tem um órgão aqui cavitário que foi deixado um pouco para o lado aqui, que normalmente está nessa região, embaixo da cérvix, que corresponde à bexiga. Observem aqui o aparelho reprodutor dessa fêmea e a bexiga que vai desembocar na porção caudal do canal vaginal. Apenas também para critérios de comparação, temos aqui um esquema do aparelho reprodutor feminino de uma égua e aqui o esquema do aparelho reprodutor feminino de uma ovelha. Em ambos os casos, as duas gônadas evidenciáveis, a tuba-uterina também sinuosa e pouco desenvolvida, útero formado por córneos uterinos, corpo do útero, cérvix e um canal vaginal. Aqui, ovários, tuba-uterina, corno do útero, corpo uterino, cérvix e canal vaginal. Agora nós vamos voltar a estudar um pouquinho, bem superficialmente, cada um desses órgãos do aparelho reprodutor da fêmea, com algumas informações que vão ser importantes nos próximos tópicos. Primeiramente, pessoal, aqui nós temos uma gônada feminina caracterizada pelo ovário. Foi feita uma secção no plano sagital deste ovário. Observem que ele é envolvido por uma cápsula e essa cápsula apresenta-se constituída por um tecido conjuntivo, sobre o qual está apoiado, voltado para o meio externo, um epitélio de revestimento simples cúbico a simples pavimentoso. Então aqui nós temos uma cápsula conjuntiva que envolve toda a extensão do ovário. Internamente, o ovário é formado por tecido conjuntivo, um tecido bem vascularizado, onde na sua estrutura desenvolvem-se folículos ovarianos. Esses folículos ovarianos vão se desenvolver, mediado principalmente por fatores hormonais, ao longo da vida reprodutiva da fêmea, para desencadear a liberação de um gameta feminino e também para a produção de hormônios. À medida que esses folículos crescem, eles produzem hormônios que são liberados na circulação sanguínea dessa fêmea e circulam todo o organismo dessa fêmea. E os gametas femininos que estão internamente a estes folículos, quando prontos, são liberados num processo denominado de ovulação. E observem que a ovulação, que vai se caracterizar pela liberação do gameta feminino, que posteriormente será captado para a tuba uterina, vai desencadear a ruptura desta cápsula ovariana. Agora nós vamos estudar um pouco mais a característica deste órgão tubular alongado chamado de tuba uterina. Observem a representação de parte de um aparelho reprodutor de uma fêmea primata. Isso fica bem evidenciado quando observamos a tuba uterina relativamente bem desenvolvida, com um diâmetro considerável, e quando observamos que o útero apresenta um corpo também bastante desenvolvido. Primeiramente, nós consideramos que, anatomicamente, a tuba uterina é dividida em 3 segmentos: infundíbulo, ampola e istmo. Observem que o infundíbulo é o segmento mais próximo do ovário e que, no infundíbulo, encontramos estas projeções digitiformes chamadas de fímbrias da tuba uterina. Lembrem-se que as fímbrias da tuba uterina contribuem para que a tuba uterina possa envolver a superfície ovariana e captar o gameta que está sendo ovulado em qualquer região da superfície dessa gônada. No segmento intermediário, observamos a ampola da tuba uterina. Normalmente, quando há deposição de sêmen no aparelho reprodutor da fêmea, a fecundação tende a ocorrer neste segmento médio chamado de ampola. E o segmento da tuba uterina mais próximo do útero é chamado de istmo. Temos sempre que relembrar qual a importância da tuba uterina. E nós vimos que ela capta o gameta que é ovocitado ou ovulado pelo ovário. Consequentemente, a tuba uterina tem que conduzir este gameta em direção a infundíbulo e ampola.
Se ocorrer fecundação na região da ampola, ou seja, propiciando um ambiente adequado para a fecundação e tendo o surgimento de um embrião, a tubo-uterina torna-se responsável por conduzir agora o embrião em direção ao útero. Este trânsito tubárico vai levar alguns dias. Como que a tubo-uterina desempenha estas funções que nós acabamos de abordar? Para compreender, vamos fazer uma secção transversal na tubo-uterina e levar esse segmento ao microscópio. Em menor aumento, nós observamos que a tubo-uterina naquela região apresenta uma parede relativamente espessa. E eu digo para vocês que a parede dessa tubo-uterina nessa região é constituída por músculo liso. Leves contrações deste tecido muscular liso vão contribuir para o trânsito do gameta e depois do embriãozinho em direção ao útero. Movimentos rítmicos simulando movimentos peristálticos. Ainda, histologicamente, observamos que o lume da tubo-uterina não é totalmente amplo. Observamos a projeção de pregas da mucosa da tubo-uterina em direção ao centro desta cavidade, deste lúmen. Estas pregas da tubo-uterina vão ser revestidas por um epitélio de revestimento que contém na sua superfície cílios. Cílios são especializações de membrana e são móveis. Ou seja, quando cai aqui nesse lume um gameta feminino, ou até mesmo após a fecundação, com a presença de um embrião, movimentos rítmicos destes cílios, sempre em direção ao útero, vão contribuir também para o trânsito deste gameta e posteriormente do embriãozinho. A presença de musculatura lisa e de epitélio de revestimento contendo cílios permitem que a tubo-uterina faça com que o gameta e o embriãozinho sejam de uma forma eficiente conduzidos até o útero. Agora, o nosso foco principal aqui corresponde ao útero. Observem cornos uterinos, corpo do útero e cérvix. O útero, pessoal, é o órgão onde vai ocorrer a gestação, onde vai ocorrer o desenvolvimento do concepto. Então, na primeira semana pós-fecundação, já tem embriãozinho chegando no útero e dentro de alguns dias ele se fixa na parede uterina para buscar nutrientes com maior eficiência da mãe. Agora, para que possa ocorrer o desenvolvimento de um concepto, precisamos que a parede desse útero tenha algumas características particulares. Primeiramente, observem que a parede do útero é formada por 3 segmentos. Internamente, um endométrio. Na região intermediária e mais espessa, temos ali o miométrio. E externamente está aqui a túnica adventícia, também chamada de perimétrio. Qual a importância dessas 3 regiões da parede da tubo-uterina? Primeiramente, o endométrio, que é o revestimento da mucosa uterina, é constituído por uma camada de tecido conjuntivo bastante vascularizado. Nesse endométrio, há glândulas endometriais, muito importantes para a produção de substâncias nutritivas para o embriãozinho. Além disso, esse endométrio, como eu falei, formado por tecido conjuntivo, se renova parcialmente a cada ciclo, menstrual ou estral, dependendo da espécie. Significa, então, que dentro de um intervalo de tempo, há uma renovação parcial desse endométrio. É no endométrio onde o embrião se fixa para buscar nutrientes de forma mais efetiva. Agora, na região intermediária, evidenciamos aqui o miométrio. Olha só, mio significa músculo. Então, o miométrio é uma camada mais espessa e intermediária formada de músculo liso. Isso é importante porque, à medida que o feto cresce, células musculares lisas proliferam-se e o tamanho do útero aumenta. Acompanha esse aumento de tamanho do feto para acomodar de uma forma mais adequada esse feto em desenvolvimento. Além disso, é esse músculo liso que no momento do parto, por ação hormonal, vai contrair
para expulsar esse concepto, para expulsar esse feto. Então, músculo liso, com boa capacidade de proliferação, que acompanha o aumento do feto, desencadeando o aumento dessa bolsa desse útero, e importante também na contração no momento do parto. Mais externamente, a adventícia ou perimétrio é uma camada delicada formada também por tecido conjuntivo, onde vai abrigar vasos que vão contribuir para a vascularização externa da parede desse órgão. Tá? Então aqui o útero formado por endométrio, miométrio e adventícia ou perimétrio. Bom, pessoal, o que nós tínhamos para estudar de revisão anatômica de aparelho reprodutor feminino, nós abordamos de uma forma breve aqui. Vamos, na aula prática, aprofundar um pouquinho mais e detalhes, características aprofundadas, anatômicas, vocês vão estudar em disciplinas correlatas, predominantemente nas disciplinas de anatomia animal. Até a próxima!